Trataremos hoje do alvará judicial. O alvará judicial, ele pode se comportar como uma ação autônoma ou como um requerimento. Então, como uma ação autônoma, o alvará judicial é um procedimento judicial de jurisdição voluntária que tem por objetivo a expedição do mandado judicial no qual se determina a prática de um ato. Não é? Então, o juiz expede uma ordem para liberar um dinheiro que está depositado no banco, que estava em nome do falecido, por exemplo, quando só se tem esse dinheiro e não se precisaria do inventário do arrolamento de bens. O inventário, então, ele pode ser autônomo, como pode ser subsidiário. O alvará autônomo é aquele que não tem o processo principal, ele é o processo principal e objetiva a expedição de um alvará, como para a liberação de dinheiro do FGTS por pessoa falecida, certo? E outras verbas mais. O subsidiário, ele tem uma ação principal e aí sai o quê? O alvará como um requerimento ou uma ação dependente da ação principal. O alvará judicial, ele tem algumas regras para cabimento, certo? Ele, primeiramente, ele não tem um procedimento pré-definido, certo? Não tem procedimento específico para ele. Mas ele tem cabimento quando nós estivermos diante de uma situação em que há ausência de procedimento específico para aquele caso. Então, não tendo procedimento específico, utiliza-se o alvará. E, por vezes, o legislador fala sobre a expedição do alvará. O Código de Processo Civil menciona uma vez sobre a existência do alvará judicial, mas a lei do Fundo de Garantia, certo? Por várias vezes mencionam a existência do alvará ou a utilização do alvará para levantamento de determinadas verbas, certo? A dependência do ofício judicial para liberar. Então, preciso do mandado judicial, senão eu não conseguiria a transferência daquele carro, a liberação daquela verba, certo? Ou a prática de determinado ato. O alvará judicial não tem campo probatório. Ele geralmente apresenta esse documento e as provas e o juiz decide, suprimindo essa fase, então. A jurisdição é voluntária. O direito pleiteado deve ser reconhecido já, porque se não for reconhecido, a ação se estenderia muito. Então, são nesses casos que cabe o alvará judicial, certo? E nós temos também um pouco de casuística com relação aqui nesse cabimento. A Lei 10.099, de 2004, ela fala de pagamentos atrasados, o pagamento de valores atrasados pelo INSS. A forma de levantamento aí é o alvará judicial por exigência dessa lei, né? Desde que tenha transação no processo principal, para liberar será exigido o alvará judicial. No seguro obrigatório, há também os danos pessoais causados por veículo automotor em vias terrestres, o levantamento do benefício incapaz será feito através de alvará judicial. O saldo para dependentes do FGTS, também por alvará judicial. A transferência da propriedade da arma de fogo, também será feito por meio de alvará judicial. O levantamento de valores depositados no caso de jazidas, em que não há um beneficiário definido. Então, o alvará com as provas, o juiz vai conceder o alvará para fazer essa liberação. No caso do leiloeiro, nos bens da massa falida, por exemplo, é preciso alvará judicial para levantamento dos penhores e a venda em leilão. No caso da restituição do imposto de renda, a devolução, essa restituição do imposto de renda do falecido, vai ser liberado também através de alvará, certo? É proibido o uso abusivo do alvará judicial, certo? Exemplo,
No contrato de seguro tem proibição legal. Não é? A circular 2002 de 2005 do SUSEP, o artigo 76, inciso 1, proíbe a utilização do alvará para o pagamento, para liberar o pagamento de indenização. Não pode colocar essa cláusula no contrato. Certo? A pessoa, então, teria o direito, precisaria de entrar com o alvará judicial para obter o levantamento. Então, há essa proibição do órgão de fiscalização e regulamentação dos seguros no Brasil. Os excessos. Lembrando que os alvarás judiciais têm a limitação probatória, não pode ser dilatada, não pode ser dilatada a fase probatória. E existe a ausência de procedimento próprio. Se tiver procedimento próprio, não poderemos ingressar com alvará. Recurso. Cabe recurso? Sim. Como uma ação judicial, de procedimento de jurisdição voluntária, se for negado, cabe apelação se for alvará judicial por ação principal, ou chamado de autônomo. Se for atendimento ao requerimento do processo, será agravo. O recurso será agravo, certo? Então, aí nós temos o alvará judicial subsidiário. É possível o pedido de reconsideração, onde o juiz pode se retratar ou ratificar a decisão dele, certo? Então, o alvará judicial em si, ele acabou sendo delineado com essas regras poucas que existem a respeito dele, sendo uma questão praxista, ou decorre mais da prática o exercício do alvará. Mas é só pensar que, nos casos em que não tem regulamentação, em que se precisa de um alvará judicial, o juiz atenderá num procedimento de jurisdição voluntária. Por que jurisdição voluntária? Lembrando que não tem o conflito de interesses aí. Prova-se o direito e o juiz acaba liberando para a pessoa exercitar o direito, seja pela prática de um ato, levantamento de um valor, ele acaba exercitando o direito. A transferência de um automóvel, por exemplo, um alvará para autorizar essa transferência. O objeto aí, o pedido, é a transferência do veículo, certo? Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa falece e não tem outros bens, o alvará judicial faz às vezes aí. Então, de jurisdição voluntária, livra-se do conflito de interesses aí. Se tiver conflito de interesse, deixa de ser jurisdição voluntária, vai para a jurisdição contenciosa e aí vai ser um outro tipo de ação, porque o alvará judicial não serve para a jurisdição contenciosa, só voluntária, certo? Então, a forma recursal já foi dito e é muito utilizado no meio jurídico, o alvará judicial, e facilita a vida do juiz e a vida do requerente com relação ao exercício de seus direitos. É um caminho a ser utilizado bastante pelo profissional do direito, certo? Então, para esse vídeo era isso daí, eu agradeço, muito obrigado.